Para você escolher ou desenvolver o melhor gerenciamento de risco, você tem que entender que gerenciamento de risco é igual boca. Cada um tem a sua. Não se permita limitar as suas escolhas com relação ao que você vai utilizar no seu gerenciamento de risco. Se afasta da manada. E aí fica aquela pergunta. Quanto tempo você está operando no day trade e está buscando a consistência? De repente, dias, semanas, meses, talvez anos. É muito importante colocar isso para vocês pensarem. É fazendo as mesmas coisas que você vai chegar nos mesmos resultados. O gerenciamento de risco ele tem que caber no seu bolso e no seu psicológico, para que você entenda aonde estão as lacunas e as possíveis falhas que podem te conduzir para, de repente, um dia de fúria e você perder tudo que ganhou naquele dia, ou pior, né? A você chegar e ficar naquela velha falácia de eu perdi uma vez, duas vezes, três vezes o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco ele é um só. Se você foi além dele, quer dizer que ele não está funcionando, você tem que pensar em mudar o seu gerenciamento de risco. E agora eu vou colocar para vocês 3 fatores de extrema importância para você ou escolher ou desenvolver o seu gerenciamento de risco e, como eu sempre digo aqui, no final tem a cereja do bolo. E o primeiro fator são os fundamentos da análise técnica clássica, do price action, da análise gráfica, isso é tudo a mesma coisa. E eu converso muito com o pessoal do canal, do grupo do Telegram, que eu criei já há algum tempo. Lá a gente divide análise do dia a dia, debate com relação ao movimento do preço, inclusive se você quiser fazer parte, o link está na descrição desse vídeo, é só clicar, entrar lá e conversar com a gente. E também troco muitas ideias com o pessoal que manda mensagem aqui no canal, nos vídeos que eu posto. E eu notei recentemente um volume de pessoas falando sobre análise técnica clássica, que não era necessário, que para que saber indicadores, o indicador X ou Y não funciona, o que funciona é o Z. Então isso é pouco importante. O importante é, se você não sabe os fundamentos da análise técnica clássica, como é que você vai fazer a análise do gráfico para entender qual é o comportamento do preço? Como é que minimamente você vai entender para onde o gráfico está indo? E por que eu estou colocando isso para vocês? Se você nem sabe isso, quando você estiver aplicando o seu gerenciamento de risco sem ter a real noção de para onde o mercado vai, simplesmente deduzindo baseado em algumas informações que você tem, o que pode acontecer é você burlar o seu gerenciamento de risco. O que eu estou querendo dizer é você de repente chegar num dia e perder uma vez e meia, duas, três vezes o gerenciamento de risco, que é uma das coisas que eu ouço bastante por aqui. Então é importante você entender que se você não souber os fundamentos da análise técnica clássica, ou seja, o básico, como é que você vai partir? E eu fiz uma analogia recentemente com um amigo aqui do canal, que eu acho que foi uma boa analogia, eu vou trazer aqui para vocês. Pensa como um jogador de futebol. Um jogador de futebol todo dia vai treinar. E todo dia ele faz basicamente as mesmas coisas. Apesar dele entender um pouco da tática que o técnico está querendo passar, o que ele mais treina são os fundamentos, justamente para ele saber como chutar a bola e o que fazer quando o jogo estiver correndo. Então, ele tem que estudar e treinar os fundamentos para ele sempre estar ali com os fundamentos na memória muscular dele. Eu digo a mesma coisa para vocês aqui. Você tem que treinar os fundamentos, você tem que rever os fundamentos da análise técnica clássica justamente para quando você estiver operando, você conseguir fazer a leitura do mercado e entender a composição, para onde o mercado está vindo, entender o que está acontecendo. Então esse é um ponto de extrema importância. Como eu disse para vocês, no final tem a cereja do bolo, mas vamos seguir. Fator número 2. Qual estratégia você utiliza? Qual setup você usa para executar as suas operações? E eu estou dizendo isso porque é de extrema importância que você tenha um setup, que você domine ele. E não tem que ser um setup que você desenvolveu ou um setup que você escolheu por aí ao léu. É um setup que você estudou e entendeu a importância daquele setup, daquela configuração do preço. E por mais que você fale para mim, não, Adriano, eu não opero setup, eu fico esperando aqui os players se posicionar e tome a decisão baseado na posição dos players. Isso de fato é um setup. Não, Adriano, eu não opero setup, eu opero figuras gráficas. Isso também é um setup. Vamos entender um pouquinho essa questão do setup, que é muito importante? Setup é uma configuração que vai te entregar uma informação, que pode ser utilizado em outros contextos da sua vida. Setup é uma configuração. Quando você, de repente, vê essas telas atrás de mim e o computador que entrega a imagem em todas as telas, isso é um setup, está me entregando uma informação. Então, pense desse jeito que você vai entender. Então, qual configuração que você utiliza para tomar a sua decisão? E você só utiliza ela? E eu estou dizendo isso porque, se você tentar operar todos os setups, todas as configurações do preço, vai chegar um momento que a sua própria mente vai estar estressada. Por quê? Existe um peso emocional de se operar day trade absurdamente grande. É um fator que realmente muda o jogo e não dá. A gente não é robô, nós somos seres humanos operando. Tem dinheiro envolvido, a emoção realmente aflora. Você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais nervoso, de certa forma, a determinado momento também mais agressivo. Porque você quer extrair o resultado, você quer extrair o dinheiro do mercado, isso vai mexer com você. Então, acaba criando uma nuvem cinzenta na nossa frente quando a gente está operando e algumas coisas estão acontecendo ali no gráfico e não estão respondendo, a gente está perdendo dinheiro com relação ao movimento do preço.
E se você tiver um único setup que você utiliza, que é o que eu sempre digo aqui, você vai dominar ele, você vai ter curva de experiência nele, você vai furar a parede dessa nuvem cinzenta que está na sua frente para conseguir extrair dinheiro do mercado. Então, o que eu sempre digo aqui, é importante você ter um setup e principalmente um único setup. Tentar operar diversos setups, isso pode sim prejudicar a sua visão, como a gente disse aqui. Então agora, vamos para o próximo fator, sem antes pedir para você, já vai deixando o seu like se você chegou até aqui, porque realmente esse conteúdo ele é muito rico em informação. Fator número 3, dinheiro. Você tem dinheiro para operar no mercado financeiro na modalidade day trade? A maior máxima do mercado financeiro é a maior realidade no day trade. Dinheiro faz dinheiro. E eu estou dizendo isso porque quando você converte o seu tempo de estudar o mercado financeiro, de estudar o day trade, o seu investimento de montar uma configuração no seu computador ou de repente de contratar a plataforma para você operar, e também o fator de tempo de análise do mercado para você conseguir fazer dinheiro, o quanto custa isso para você? Para mim custou caro os cursos que eu investi, custou caro o computador que eu montei para operar no day trade, custa caro o tempo que eu vou ficar aqui analisando o mercado, porque nesse tempo eu não tenho como fazer outra coisa a não ser analisar o mercado. Então, eu quero que esse recurso todo volte para mim. Então, para mim, não cabe operar com pouco dinheiro, operar com R$100, operar com R$1.000, eu preciso operar com um valor maior, justamente para conseguir extrair do mercado financeiro um valor maior. Eu já vou aqui trazer a notícia ruim para vocês, espero não, nesse momento, jogar água no seu chope, mas é a realidade. Não adianta você tentar ficar operando do celular. Não dá, gente. Quem te disse isso, quem te convenceu disso, nem faz isso. O celular é uma ferramenta, como por exemplo, quando acaba a luz na sua casa, aí caiu a energia, você não tem mais acesso à internet, você tem que aí de repente zerar uma operação, você pega o celular, entra na plataforma pelo celular e zera a operação. Ele é uma ferramenta de backup, não uma ferramenta principal para que você opere no mercado financeiro. Não existe isso de eu vou operar pelo celular e eu vou conseguir fazer recurso financeiro. Esse é um fator principal para que você entenda, quando você estiver construindo ou você estiver escolhendo o gerenciamento de risco que você quer, que caiba dentro do seu bolso, que vai virar o jogo, vai fazer com que você ganhe dinheiro, você entender que você precisa ter dinheiro que caiba dentro do seu gerenciamento de risco. Não adianta você achar que com R$100 você vai conseguir ganhar dinheiro, com R$1.000 você vai conseguir ganhar dinheiro. Infelizmente no day trade não funciona dessa forma. Ele é sim uma modalidade que exige muito do operador, exige muito da parte psicológica, exige muito da parte financeira, exige muito para que você entenda a desenvolver o seu gerenciamento de risco e você conseguir aplicar ele dentro da sua composição, do quanto de dinheiro você tem, qual o tamanho do valor financeiro que você tem para operar no mercado financeiro. Sua musculatura financeira faz toda a diferença. E agora a gente vai para a cereja do bolo e vocês vão entender o porquê eu guardei esse fator para o final. Realmente vai fazer muita diferença no momento que você estiver escolhendo ou desenvolvendo o seu gerenciamento de risco. Durante muito tempo eu operei figuras gráficas, que tem tudo a ver com gerenciamento de risco e vocês vão entender. E explicando isso para vocês, faça de repente com que vocês entendam qual o melhor gerenciamento de risco que você pode escolher ou desenvolver. Bom, acho que foi mais ou menos 1 ano e meio que eu insisti em operar figuras gráficas, que tem uma taxa de assertividade muito alta, é verdade. Só que o problema é que ela é mais ou menos ali 70 para 30. O problema é quando começa a dar errado, dá várias vezes errado. Os 30% se acumulam assim no longo do tempo. Parece que vem tudo de uma vez. Então, eu operando figuras gráficas, eu passava ali um bom tempo ganhador. Só que aquilo me deixava um tanto frustrado. Primeiro, demora muito para a operação acontecer, no sentido de aparecer a figura gráfica e também quando aciona. Então eu ficava mais ou menos posicionado uns 40 minutos a 1 hora, esperando o mercado fazer o movimento para me dar o que eu queria. Segundo, a relação risco-retorno da figura gráfica, já de partida, ela é negativa, já de partida, tá? Então você vai ter ali mais ou menos ganhando quando acerta 100, perdendo quando erra 120. Então eu costumava, dentro do mês, fazer mais ou menos umas 20 operações. Aí você vai achar, Adriano, você tem todos esses números, é porque eu sempre anoto, sempre faço relatório de trade, isso é importante para o seu gerenciamento de risco. Fica aí, além da cereja do bolo, mas essa super dica para vocês. Faça o relatório de trade, isso vai fazer diferença quando você estiver escolhendo ou desenvolvendo o gerenciamento de risco, ou até tomando a decisão de mudar o seu gerenciamento de risco porque não está dando certo. Tá? Mas dando sequência aqui, quando eu operava, era mais ou menos dentro de um mês umas 20 operações, onde 12 operações eram vencedoras, 8 operações eram perdedoras em média, e eu ganhava muito pouquinho. Muito pouquinho porque, como eu disse, quando eu perdia, quando a gente fala de figuras gráficas, a gente perde muito. E ao longo do tempo, ali passa normalmente 1 mês e meio, 2 meses, até 3 meses, eu tinha
o dia de fúria. O dia de fúria porque operar figuras gráficas me trazia isso, muito tempo posicionado, muitas vezes sequentes sendo estopado, porque parecia que os 30%, quando vinham loss, eram 30% seguidos, né? Eles vinham de uma vez, e aí me deixava um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso, e no final do mês fechando só levemente positivo, tendo que colocar um capital muito grande. Então o que acontecia? O dia de fúria. E quando acontecia o dia de fúria, o que acontecia? Eu perdia praticamente todo o lucro que eu tinha ganhado. E isso me deixava extremamente frustrado. E aí foi que eu comecei a seguir esses 3 fatores que eu falei para vocês para desenvolver o meu gerenciamento de risco. E de partida eu comecei me afastando da manada. Eu falei, cara, por que o pessoal demoniza tanto o preço médio? Não quer dizer que você tem que usar para você. Mas eu fiquei pensando, por que demonizam muito? E aí, ao longo da construção do meu gerenciamento de risco, ao qual eu sigo ele, eu nunca pulei o meu gerenciamento de risco, até porque ele é elástico, ele realmente é elástico. Eu tenho um ganho muito pequeno frente à perda que eu vou ter caso o mercado venha contra. Mas, na grande maioria das vezes, eu venho no 0 a 0, justamente porque eu comecei a analisar todas aquelas informações que eu extraí nos relatórios de trade que eu coloquei e entendi que encaixava, fora outros fatores externos que eu já contei em outros vídeos por aqui, então vale a pena você assistir outros vídeos aqui do canal. Então, nesse desenvolvimento todo dentro do meu gerenciamento de risco, eu cheguei nesse fator que para mim fez toda a diferença e pode fazer para você. Não que você tenha que fazer exatamente o que eu faço, porque o que eu faço está 100% correto. Não é isso. Você tem que desenvolver o que cabe dentro do seu bolso, o que cabe dentro do seu psicológico. Às vezes, preço médio não cabe no seu psicológico, preço médio contra a sua operação quando o mercado dá errado. É melhor você estopar, porque você não vai suportar toda a pressão. E não tem problema, cada pessoa é uma pessoa. Às vezes, preço médio para frente não cabe dentro do seu psicológico. Eu vou falar, para mim, preço médio para frente não cabe no meu psicológico. Eu já tentei usar, não consigo. Por quê? Quando eu faço o preço médio e o mercado está andando, eu estreito o valor do meu stop. Quando o mercado vem contra, levemente contra, ele me estopa no 0 a 0 e aí eu perdi uma operação que poderia ser vencedora. Então, para mim, não funcionou por causa disso. Isso não quer dizer que não funcione para outras pessoas, isso não quer dizer que vai funcionar para você. Assim como usar preço médio para trás. Então, a grande cereja do bolo é essa. Quando você for desenvolver o seu gerenciamento de risco, ou você for escolher um gerenciamento de risco, ou até você quer mudar o seu gerenciamento de risco porque você finalmente começou a preencher o relatório de trade e entender que está acontecendo alguma coisa de errado ali, que você não está conseguindo extrair o que você queria do mercado financeiro, é você literalmente entender que você tem que se afastar da manada, que você tem que abrir a sua mente para todas as opções, para todas as possibilidades, para daí dentro disso você analisar o que cabe no seu bolso e o que cabe dentro do seu psicológico. Sobre gerenciamento de risco, eu queria trazer para vocês, era muito importante, é isso. Logo na sequência, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês no card de sim, é possível você recuperar tudo que você perdeu no mercado financeiro. Então a gente se encontra daqui a um minuto e, como eu sempre falo no final dos vídeos, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.